Trouxe-vos alguns slides, mas mais para nos guiar nesta conversa. E a Monique, se achar que podemos falar, não é? Discutir alguns conceitos no meio da minha apresentação, à vontade, e também como vai controlando as questões, se houver alguma questão assim que mereça discussão, interrompam, porque isto é mesmo para ser uma conversa, não é? Não é um monólogo. Certo. Ahm, Portanto, eu sou Ana Joaquim, esta minha fotografia já tem uns anos, apesar de não ser muito parecida, sou a mesma. E em termos de conflito de interesses, apenas referir que realmente, como a Monique disse, tenho um interesse muito grande nesta, não lhe chamaria propriamente de conflito, mas na verdade já trabalho nesta área, tanto em investigação como na implementação na comunidade de programas de exercício físico, no percurso da pessoa que vive com e para além da doença oncológica há alguns anos, no contexto do programa Oncomove da Associação AICS. Um, a agenda provavelmente parece muito grande para a extensão da apresentação, que é pequena, é apenas para me conseguir explicar já desde o início que vos vou falar dos conceitos porque atividade física e exercício físico são um bocadinho diferentes e é importante para percebermos depois o resto da nossa conversa. E já vi que tem ali um pequeno erro. Portanto, quais são as oportunidades que existem para nós, enquanto profissionais de saúde, de atuar a nível do percurso do doente para conseguir otimizar a sua condição com esta arma que poderá ser o exercício físico, e depois, dentro dessas oportunidades, as várias fases em que existem resultados, evidência de que este poderá ser um tratamento de suporte que é eficaz nestas várias fases. E depois, porque é que ainda não está na prática de todos nós, na prática clínica, e talvez algumas considerações finais por todos nós. Portanto, para diferenciar, na verdade, a atividade física é um conceito que é muito mais abrangente do que o exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal que leve a um dispêndio de energia. Portanto, atividades ocupacionais de cuidado da casa, jardinagem, passeio, tudo o que seja diferente de estar sentado ou deitado e que envolva movimento muscular é atividade física. O que é muito importante, obviamente. Existe a grande recomendação de deve-se evitar o sedentarismo, estar sentado e deitado muito tempo e ter um estilo de vida ativo. Isso é atividade física. Agora, dentro do bolo que é a atividade física, existe o que se chama o exercício físico, que já é considerado um, uh, pode ser considerado um tratamento. Ou seja, o exercício físico é uma atividade física que é planeada de forma repetitiva e estruturada com um objetivo que pode ser o de melhorar a saúde, e aí estamos a falar do exercício como um tratamento, ou pode ser de competição, e aí estamos a falar de exercício de alta competição. Mas aqui vamos nos focar no exercício físico enquanto tratamento. Portanto, é muito importante estilos de vida ativo. Também é importante a utilização desta arma que temos ao nosso dispor, que é o exercício físico, para melhorar a saúde dos nossos doentes. E porque é que isto é importante? Então, já vos expliquei que o exercício físico é um tipo de atividade física que funciona como se fosse um comprimido, portanto, tem uma dose específica com um objetivo específico. Nós damos, por exemplo, paracetamol para reduzir a febre ou a dor e prescrevemos um tipo de exercício físico, por exemplo, para reduzir a fadiga no doente oncológico. Um, Ora, estávamos a falar de quando temos um tratamento é para otimizar ou para melhorar qualquer coisa, volto a dar o exemplo do paracetamol para reduzir a dor. Hum, o exercício físico é utilizado quando em contexto de saúde para melhorar aquilo que se chama a aptidão física das pessoas. E esta aptidão física é dividida em várias vertentes. As mais importantes, as que são mais faladas, são a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular e também a composição corporal. A aptidão cardiorrespiratória é realmente importante e é basicamente aquilo que o nome indica, é a capacidade que os nossos pulmões e o nosso coração
têm de fazer chegar o oxigênio e tudo o que vai no sangue até aos locais devidos, nomeadamente ao músculo. E é medida a aptidão cardiorrespiratória por um teste, geralmente uma prova de esforço. A força muscular, toda a gente percebe o que é, e a composição corporal também, que diz respeito à manutenção de um peso saudável, digamos assim. Ora, focando-nos especificamente na aptidão cardiorrespiratória, portanto, a tal capacidade que o nosso pulmão e o nosso coração têm de fazer chegar o oxigênio onde ele é preciso, é uma medida muito importante do envelhecimento. Todos nós, cada dia que passa, envelhecemos um bocadinho, não é verdade? E a nossa aptidão cardiorrespiratória também sofre alterações com o tempo. O que é que nós sabemos em relação à experiência de um cancro? Isto foi muito estudado em várias entidades. A mais estudada é o cancro da mama, e o que se sabe é que as mulheres que passam, e os homens também, mas neste estudo foram mulheres, que passam por um diagnóstico de cancro da mama e que fazem geralmente uma cirurgia do cancro da mama, muitas delas quimioterapia ou radioterapia, e ou ambas, tratamento hormonal. Portanto, ao fim de 6 meses, num grande pool de mulheres com cancro da mama, 6 meses depois de terem tido o diagnóstico, o que se conseguiu perceber em termos de aptidão cardiorrespiratória é que esses 6 meses correspondem a um envelhecimento de 10 anos. Ok? Significa que o sistema pulmonar, ou seja, respiratório e cardíaco, sofre tanto com a experiência de passar por um diagnóstico e por estes tratamentos, que esta capacidade diminui o correspondente, o que acontece em 10 anos da vida de uma mulher saudável sem ter tido cancro. O que é verdadeiramente assustador e é difícil de recuperar, e é muito difícil de recuperar para os níveis pré-diagnóstico de cancro. E isto é um dos exemplos. Eu poder-vos-ia dar exemplos também do que acontece às outras características da aptidão física, da força muscular, da composição corporal. A aptidão cardiorrespiratória acaba por ser o mais paradigmático. E agora falamos das oportunidades. Portanto, identificamos um problema, que é o facto de um diagnóstico de cancro poder ou levar a um envelhecimento brusco. Agora, quais são as oportunidades que nós temos para conseguir prevenir ou contrabalançar isto? Aí temos que pensar em em todo o percurso que passa uma pessoa que tem um diagnóstico de cancro. E, na verdade, isto também já foi estudado há muito tempo, e este esquema tem sido otimizado à medida que vários estudos e trabalhos na comunidade vão sendo apresentados. Temos várias fases em que o exercício físico pode ter um papel muito importante na redução deste envelhecimento brusco. Se tivermos aqui esta linha temporal do diagnóstico de cancro, no momento em que há um diagnóstico de cancro, eu vou falar um bocadinho do que é que pode ser feito na fase antes do diagnóstico. Ou seja, se há algum papel para o exercício físico ou um estilo de vida ativa na prevenção do diagnóstico de cancro. Mas depois vamos nos focar, obviamente, a partir do momento que uma pessoa tem um diagnóstico destes, quais são as várias fases por que passa, e nas quais poderemos atuar com esta estratégia. E, portanto, temos a fase do que se chama o pré-tratamento, que é o que chamamos a pré-habilitação, e é uma fase muito importante. E se nós pensarmos, eu estive-vos a falar antes que um diagnóstico e os tratamentos de cancro podem levar a um envelhecimento brusco do nosso corpo, ao fim e ao cabo, é isso que estamos a falar. Portanto, sabemos, quando existe um diagnóstico de cancro, que aquela pessoa vai passar por estas alterações, certo? E temos algum tempo. É o mesmo que uma preparação para uma maratona ou para os indivíduos que vão para o espaço como astronautas. Portanto, sabemos que vão haver eventos traumáticos, e temos esta janela de oportunidade antes de começar o tratamento para otimizar
o estado funcional, psicológico, emocional daquelas pessoas antes de começar o tratamento. É uma oportunidade que temos aqui. Durante o próprio tratamento, existe a oportunidade de conseguir otimizar também o estado das pessoas e depois temos toda a fase da chamada reabilitação. Portanto, após os tratamentos, a fase em que a pessoa recebe a notícia de que está tudo bem, já acabou tudo e pode voltar à vida normal, e em que se apercebe que a vida normal já não é a mesma vida normal que era antes do tratamento. E nesta fase também o exercício físico poderá ter um papel. E existem também nos casos em que a doença, infelizmente, não é curada, que se mantém como uma doença mais ou menos crónica e em que o papel do exercício poderá também ser importante. Então, vou-vos dar só um lamiré do que é que já foi estudado em termos de prevenção de cancro. E, na verdade, isto é um estudo com é uma meta-análise de muitos estudos e que mostrou que em 26 tipos de cancro, que são estes primeiros 26 aqui, existe uma redução de risco associada a um estilo de vida ativo, ou seja, as pessoas que cumprem as recomendações de ter um estilo de vida ativo, eu já vos vou mostrar que recomendações são essas, sofrem menos, têm menos estes diagnósticos de cancro. Quais é que são então essas recomendações, que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e para adultos? Tem para adultos, para crianças, mas aqui para adultos, especificamente com o objetivo de ter ganhos em saúde, nomeadamente a redução do risco de cancro. Não são recomendações muito complicadas e provavelmente muitos ou todos de vós já as ouviram. Portanto, em termos de recomendação geral é evitar o sedentarismo e ter uma atividade física regular. Depois temos recomendações ter um conjunto destas duas atividades, a aeróbia, com o FIT, com o objetivo de melhorar a capacidade cardiorrespiratória. E aqui falamos de atividade semanal, portanto, entre 150 a 300 minutos por semana de atividade física aeróbia de intensidade moderada ou 75 a 150 de intensidade vigorosa, ou uma combinação de ambos. O que é que isto significa, intensidade moderada ou vigorosa? Moderada basicamente corresponde a caminhada rápida em que existe uma alteração da capacidade de falar enquanto se está a caminhar, ou uma atividade física equivalente. E de intensidade vigorosa já falamos de corrida, ok? E depois, associada a esta atividade física aeróbia, atividades de reforço muscular em 2 ou mais dias, que envolvam os grandes grupos musculares. E se formos a ver, não são assim tão difíceis de cumprir e é uma função de todos nós cumprimos-las e aconselhámo-las. Passando agora da prevenção, se lembram daquele esquema, para o momento em que a pessoa tem um diagnóstico de cancro e falando dessa fase em diante. Este é um esquema teórico baseado em muitos estudos que já foram realizados e publicados, que mostra o quê? Mostra que vamos pensar outra vez na aptidão cardiorrespiratória, mas podíamos pensar também na força muscular, portanto, qualquer um daqueles itens da aptidão física, ok? Que é basicamente o que nós pretendemos melhorar com um programa de exercício físico. Portanto, se pensarmos numa dessas funções, nomeadamente a aptidão cardiorrespiratória, este será o nível basal da pessoa, o nível antes do diagnóstico dessa aptidão cardiorrespiratória. O que é que acontece quando não se prescreve um programa de exercício físico com o objetivo de melhorar esta função, neste caso a aptidão cardiorrespiratória? O que é que é habitualmente observado? É que durante o tratamento ou antes do tratamento ela se mantém, e depois, na fase aguda do tratamento, acontece aqui a descida brusca da função, neste caso estamos a pensar na aptidão cardiorrespiratória. E depois, se houver um programa de reabilitação prescrito, de exercício físico ao longo, já depois dos tratamentos, ela melhora, mas raramente ou muito dificilmente para valores iguais aos que eram prévios ao tratamento, não havendo nada específico. Em princípio, continuará a haver a descida gradual,
que está associada ao envelhecimento. Ora, o que foi permitido observar é que esta janela de oportunidade antes do tratamento é realmente uma excelente oportunidade para otimizar a função, neste caso a aptidão cardiorrespiratória, de forma a que depois, quando há descida durante o tratamento, que irá invariavelmente haver, não haja uma diminuição grande ou nenhuma comparativamente com o valor basal das pessoas, ok? E que depois, eventualmente, com uma habilitação ou reabilitação assertiva e dirigida ao que pretendemos, ao que a pessoa precisa, até possa eventualmente otimizar na fase da reabilitação. E isto foi demonstrado há muitos anos, vem, este artigo foi publicado em 2014. Aqui estávamos a falar mesmo neste estudo da aptidão cardiorrespiratória, num estudo de doentes com cancro do reto. Na altura, o tratamento do cancro do reto era fazer um tratamento de radioterapia em conjunto com quimioterapia durante algumas semanas e depois tinha que se esperar também algumas semanas antes da cirurgia. E o que foi feito neste trabalho foi os indivíduos, depois de terem feito o tratamento de quimiorradioterapia e enquanto esperavam pela cirurgia, fizeram um programa de exercício físico dirigido à aptidão cardiorrespiratória. E realmente a aptidão cardiorrespiratória dos indivíduos que fizeram o programa de exercício físico, como veem, foi recuperada para valores semelhantes aos valores de base destes doentes. Esta fotografia é uma fotografia que não tem nada a ver com este estudo, é uma fotografia de um doente que participou num programa de pré-habilitação no contexto de cancro de cabeça e pescoço, portanto, antes de fazer os tratamentos, neste caso também radioterapia e quimioterapia, um programa de exercício físico antes de fazer esses tratamentos. Passando então do pré-tratamento a programas de exercício físico durante o próprio tratamento, eu trago-vos aqui o exemplo de um estudo que foi desenvolvido no contexto do Oncomove, de mulheres com cancro da mama, portanto, que foram tratadas com quimioterapia antes da cirurgia. Este ACT basicamente corresponde ao esquema de quimioterapia que as mulheres fizeram antes da cirurgia. E neste estudo, estas mulheres foram divididas em dois grupos. Um grupo que fez o programa de exercício físico estruturado durante a quimioterapia antes da cirurgia e o outro grupo que basicamente teve conselhos de estilo de vida saudáveis, mas não teve o programa de exercício físico. O objetivo principal deste trabalho era a função cardíaca, porque a quimioterapia do cancro da mama, esta especificamente, é agressiva para o coração, mas tinha como objetivo secundário a aptidão cardiorrespiratória, que é este valor aqui. E os resultados foram medidos destes parâmetros, foram medidos antes da quimioterapia, que é o T0, no fim da quimioterapia e 3 meses depois da pessoa ter feito a quimioterapia, portanto, após a cirurgia. E o que foi permitido avaliar em termos de aptidão cardiorrespiratória está aqui neste gráfico, e é interessante de ver aqui é a comparação da diferença na aptidão cardiorrespiratória entre o momento 1, ou seja, depois da quimio, antes da quimio. E aqui, basicamente, é a diferença que houve nas pessoas, nas mulheres do grupo de exercício e aqui nas mulheres do grupo de controle. Basicamente, é mais ou menos semelhante. A aptidão cardiorrespiratória não variou grande coisa. Mas o que é interessante de ver é o facto de 3 meses depois, as mulheres que tinham feito exercício físico antes do tratamento, durante o tratamento, antes da cirurgia, melhoraram a aptidão cardiorrespiratória comparativamente com as do grupo de controlo, que não melhoraram, também não diminuíram. E isto vem de acordo com a teoria, ou com aquilo que vos disse, que não é teoria, é verdade, que a aptidão cardiorrespiratória que corresponde ao tal envelhecimento brusco pode ser contrabalançada por um programa de exercício dirigido a este parâmetro especificamente. Agora, um campo um bocadinho mais complexo ainda, que é
o programa de exercício físico durante o tratamento, mas no contexto de doença metastática, ou seja, quando a doença não tem cura. Aqui, novamente, um estudo com cancro da mama. Isto foi um estudo que envolveu 5 países a nível internacional. Portugal não estava dentro destes países neste estudo, mas este consórcio tem outro estudo agora a decorrer também com exercício físico e Portugal já lá está incluído e podemos falar nisso depois se proporcionar. Portanto, neste trabalho, 350 mulheres com cancro e homens com cancro da mama metastizado foram divididos outra vez em não fazer um programa de exercício versus fazer um programa de exercício, aqui com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e reduzir a fadiga durante o tratamento, ok? Era um programa de 9 meses, novamente outra vez estruturado e personalizado, e o que foi verificado é que estes gráficos mostram é que a linha cor de laranja basicamente corresponde às doentes que fizeram o programa de exercício físico, e aqui estamos a falar de qualidade de vida que foi superior em todos os momentos versus das doentes que não fizeram o programa de exercício. E aqui falamos de fadiga, em que o que pretendemos é realmente reduzir a fadiga, o que foi conseguido também em todos os momentos, comparativamente com as mulheres que não fizeram o programa de exercício. Agora, durante a sobrevivência, e aqui é onde há mais resultados, esta é uma tabela das recomendações que já existem para, para que mostram quais são os objetivos que conseguem ser atingidos com o programa de exercício físico durante a sobrevivência dos doentes, na fase de vigilância após tratamentos. Principalmente estes objetivos aqui, que é a redução da fadiga, a melhoria da qualidade de vida, a redução da ansiedade e depressão, a melhoria da função física e o não haver o não haver contraindicação no caso do linfedema do braço inchado. Portanto, estes 7 objetivos aqui foi demonstrado nestas recomendações que já existe evidência suficiente vinda de inúmeros ensaios com maior nível de evidência possível de que um determinado programa de exercício físico com estas características aqui para o exercício aeróbio, para o exercício resistido, ou então combinado os dois, portanto que existe evidência suficiente e segurança suficiente para a melhoria destes objetivos aqui. Portanto, isto, se nós pensarmos em oncologia, qual é a evidência que nós precisamos para aprovar um medicamento de imunoterapia? Essa evidência existe no caso destes objetivos aqui listados. E dou-vos só o exemplo da fadiga. Este é um trabalho também já muito antigo, mas que continua a ser atual as suas conclusões, em que foram estudar quais são os tratamentos mais eficazes para a redução da fadiga nos doentes oncológicos. Envolveram muitos doentes aqui, de muitos trabalhos, e compararam tratamentos farmacológicos com exercício mais abordagem psicológica e exercício sozinho. E é mais do que evidente que onde há os tratamentos que têm eficácia na redução da fadiga do doente oncológico são, sem dúvida, exercício, abordagem psicológica e farmacológico, não. Agora, se formos comparar o dinheiro já envolvido em investigação para redução de fadiga, exercício versus tratamento farmacológico, o gráfico seria ao contrário. E por fim, este é o último trabalho que vos trago. Foi um trabalho feito também em Portugal e que enche-nos de muito orgulho no Oncomove por ser por ser um trabalho que pode ser que pode levar à alteração da prática clínica e por utilizar recursos já existentes na nossa prática clínica. Então, basicamente, este foi um ensaio clínico em que os doentes que tinham fatores de risco cardiovasculares, ou seja, pessoas que tiveram cancro da mama, linfomas, todo o tipo de cancro e que tinham alguns fatores de risco cardiovasculares após o tratamento, dependendo da dose das quimioterapias que foram feitas ou mesmo só da sua hipertensão, da sua diabetes, esses doentes eram candidatos a este ensaio. E basicamente foram divididos em 2 grupos, e aqui não há nenhum grupo de controle que não tivesse feito exercício. Os 2 grupos fizeram exercício, um deles um programa comunitário,
e o outro, começaram por 8 semanas num programa de reabilitação cardíaca, que basicamente inclui o exercício associado a nutrição e motivação, portanto, a parte da psicologia também. E o que foi verificado neste trabalho foi que realmente a aptidão cardiorrespiratória melhorou neste grupo, portanto, no grupo da reabilitação cardíaca, bem como a qualidade de vida e os fatores de risco cardiovasculares. O que não quer dizer que o programa comunitário seja mau. Quer dizer que nos doentes que têm risco cardiovascular aumentado após os tratamentos, se calhar deverão começar por fazer este programa num contexto multidisciplinar hospitalar e depois passar para a comunidade. Este é o último estudo, realmente. Este é um trabalho, porque fala-se muito das mulheres com cancro da mama. A maior parte dos trabalhos que são abordados são mulheres com cancro da mama. Os programas comunitários também são aqueles que são mais publicitados, mas existe, na verdade, temos que pensar qual é o melhor programa de exercício físico para o melhor grupo de doentes ou para o doente que temos à nossa frente. E já da Dinamarca, houve um trabalho pioneiro com futebol em homens com cancro da próstata e que nós mimetizamos em Portugal, não de futebol como na Dinamarca, que era futebol normal, aqui adaptámos a walking football, que é uma modalidade que tem estado em franco crescimento nos últimos anos, nomeadamente houve agora uma competição a nível da UEFA de walking football. Portanto, pegando naquela teoria e naquele esquema que eu vos mostrei inicialmente, com as várias fases, do percurso ou da jornada da pessoa que vive com e para além de um diagnóstico de cancro, falei-vos agora de quais são os vários objetivos ou as várias funcionalidades que nós podemos conseguir melhorar com um programa de exercício físico, e é muito importante pensarmos em que settings, porque obviamente se estivermos a falar da prevenção e como é que cada um de nós poderá contribuir para esta redução de risco de cancro, falamos de programas comunitários, não precisamos de programas de base hospitalar, mas se estivermos a falar de uma fase durante o tratamento, em que, por exemplo, muitas vezes os doentes estão a fazer quimioterapia, não é aconselhado irem fazer programas, digamos, de generalistas em hospital, em ambiente comunitário, por vários motivos. Então aí, se calhar, a base deverá ser hospitalar. E depois deverá haver, como vos mostrei, se calhar, com aquele programa de cardio-oncologia, uma progressão para a comunidade. Esta apresentação ser-vos-á partilhada, eu não me vou focar nestas tabelas, porque já falámos disto tudo. Vou-vos apenas dizer uma última questão. Isto é tudo muito bonito, não é? E faz sentido, mas na verdade é preciso que as oportunidades sejam oferecidas aos doentes. É preciso que as pessoas que tratam os doentes também conheçam os benefícios deste tipo de tratamento que é o exercício físico. Isto tem sido estudado também a nível internacional e existe este guia para os profissionais de oncologia, neste caso os médicos oncologistas, que habitualmente são quem vê os doentes durante os tratamentos, para primeiro avaliar se os doentes são fisicamente ativos, e isto todos nós conseguimos fazer, e se poderão, se estão motivados para esta prática e se poderão ter esta prática sem supervisão médica. E aqui a guidance, a indicação é muito prática, porque se a resposta for sim, ou seja, se o médico oncologista se sentir confiante para enviar para a comunidade, então muito bem deverá referenciar para um programa comunitário ou dar as indicações necessárias. Mas se a resposta for não, ou for que não se sente capacitado para esta avaliação, então deverá avaliar para quem o faça, e neste caso os profissionais da reabilitação, fisiatras, para depois então os doentes serem encaminhados. E houve um trabalho recentemente publicado na Sociedade Europeia de Oncologia, muito interessante, que me foi ver entre oncologistas e doentes qual era a prática atual, ou seja, quais eram os doentes a quem era feita esta promoção e esta referenciação, e quem eram os doentes que queriam que isto fosse feito. E então os gráficos são simétricos, digamos assim. Portanto, aqui basicamente temos
a parte da promoção, a pergunta se foi feito isto ou não aos doentes, e aqueles que responderam que sim, falamos aqui do avaliar o nível, o recomendar, o referenciar para outro profissional, portanto são estas 4 colunas, mas vemos perfeitamente que estas colunas, que são os do que responderam que sim, que foi feito, são mais baixas que as colunas do não, que não foi feito. E depois vemos que o gráfico é exatamente ao contrário quando os doentes falam da sua preferência. Portanto, acho que aqui é visível pela voz dos próprios pessoas interessadas que temos que mudar a nossa prática. E aqui eu pergunto sempre o que é que falta para mudarmos, porque, como veem, muitas vezes é uma questão de organização de cuidados, não é uma questão, não estamos a falar de tratamentos de milhares de euros como se fosse um anticorpo ou uma imunoterapia. Temos evidência suficiente, basicamente é uma questão de, na minha ótica, se calhar um bocadinho naive, trabalharmos na multidisciplinariedade e em parcerias, nomeadamente com a comunidade. Espero não me ter estendido muito.